Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Hoje é dia 29 de junho de 2026, segunda-feira, gravando esse vídeo para vocês, é quase 4h30 da manhã. Hoje eu acordei, me pesei e hoje eu quero compartilhar o peso atual que eu estou no momento. Como eu sempre faço com vocês aqui, compartilho toda segunda-feira, toda semana. Eu estipulei isso para compartilhar com vocês, para vocês junto comigo, ver como que tá, se eu estou engordando ou estou eliminando peso, e vim falar sobre processo de emagrecimento e também sobre obesidade, sobre essa parte que eu compartilhava bastante aqui com vocês. E tem um público de pessoas que têm obesidade e que passa pela mesma situação que eu, e chegou no meu canal através disso, de acompanhar o processo, né, real de que uma pessoa obesa passa, compartilhado tudo para vocês, desde quando eu criei o canal aqui, tá bom? Então, gente, eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem esse vídeo, hypam, se inscreva no canal, e vamos aí falar sobre esse assunto. Então, gente, a última pesagem que eu tive aqui com vocês, eu estava com 163,700 gramas. Esse mês de junho, eu engordei. Eu tive várias e várias crises, né? Eu vou deixar passando aqui para vocês o que é. Vocês leiam certinho, porque isso você não pode mais falar declaradamente como eu falava, que você acaba tomando restrição. Então, eu passei por esse momento e achei que eu não ia recomeçar, gente. E isso foi bem no início de junho. E não é fácil, mas desistir nunca será uma boa opção. A gente pode tudo, menos desistir da gente. E lidar com a obesidade, gente, é uma linha. Ela não é uma linha de chegada reta, sabe? A minha vida toda foi lutar com essa doença. Né? Se a gente pesquisar mesmo o que é obesidade, ela é uma doença, ela tem um CID, né, de que identifica que ela é uma doença. E, infelizmente, eu nasci com essas células, né, gordurosa, e infelizmente foi se passando o tempo e eu fui engordando. E não só o fator da obesidade, mas existe vários fatores atrás da obesidade que, que são N's deles que faz você também engordar. E não é só o comer. Então, existe a parte emocional, existe a parte hormonal. Então, envolve vários fatores de que você passa a engordar, passa a lutar com essa doença. E aí eu resolvi compartilhar com vocês desde quando eu criei esse canal aqui, que foi em 2019, falando sobre isso. E, gente, eu vivo nesse engorda, emagrece, mas eu nunca desisti da minha vida, né? Eu escuto muito de muitas pessoas aqui, mas você sempre diz que tá na luta, mas nunca emagrece. Gente, é muitas mensagens que eu recebo, é muitas perguntas e hoje, né, através desse vídeo gravando para vocês, eu possa dizer alguma coisa sobre coisas que as pessoas também dizem e vou falar a minha realidade, né? A pessoa pode falar por si próprio sobre o que ela se passa, né? Que no meu caso é obesidade. A obesidade não é nada bom. Ela é uma situação que você tem muitas limitações, coisas básicas de qualquer ser humano possa fazer. E envolve vários fatores, amigas, não só em si a obesidade, mas a saúde começa ir a ladeira abaixo por causa também da obesidade. Se você luta ali com pressão alta, né? Porque não é só o obeso que tem pressão alta, a pressão alta em si é uma outra doença também que você tem que tomar remédio todos os dias, manter o controle. Mas quando você tem obesidade, tudo fica mais sobrecarregado, né?
a gordura em cima do seu coração começa a bater mais, né, com mais força para sobreviver ali no meio de toda aquela gordura que eu tenho, que a pessoa obesa tem. E para mim não é fácil isso, né? E não é falta de vontade, como dizem, sabe? Eu passei a minha vida toda a pessoa dizer: "Nossa, só precisa de falta de vontade e vergonha na cara". E vamos lá falar sobre isso. Se fosse realmente força de vontade, vergonha na cara, não existiria pessoas obesas, né? Ou até mesmo pessoas de situações muito mais piores do que a gente, pessoas aí pedindo por socorro, porque não consegue por si próprio recomeçar, não consegue fazer o mínimo que tem que ser feito, né? Por exemplo, acordar, bater sua meta de água, comer o mais saudável possível, praticar alguma atividade física, né? A atividade física, para mim, sempre foi muito difícil, porque realmente eu sinto muita dor. Então, através dessas dores, você fica um pouco acomodado de não ir em frente, bater de frente com isso. E para mim sempre foi um grande desafio a atividade física. E em si, eu tô indo lá vender os kits de doce, tenho compartilhado isso com vocês, vocês têm acompanhado, eu tenho mostrado para vocês indo até lá, voltado. É mais ou menos põe aí uns 20 minutos, né, de ida e volta, mas são 20 minutos caminhando, estando ativa, né? E isso tem me ajudado bastante. E eu vou falar para vocês, gente, que sair e andar não é só sobre emagrecimento, é sobre você tomar um ar, tomar um sol, sabe? É sair, é viver, né? Então, quando eu digo para vocês que a gente tem que começar a praticar as metas diárias para que a gente tenha os resultados, a gente tem que ficar feliz da gente cumprir as nossas metas de água, de atividade física. Pensa, gente, hoje eu tô aqui, né, gravando esse vídeo para vocês de madrugada. Eu tô mega feliz de praticamente a semana toda eu caminhei, eu fui lá, eu fiz o que tem que ser feito, tomei um sol, tomei frio, e enfim, esses dias uma pessoa, né, me mandou mensagem lá no Instagram. Aí ela falou assim: ah, mas você tem que criar vergonha na cara. Que nem tem um comentário, até fixei esse comentário, porque a pessoa, ela você apaga, você exclui, você bloqueia, ela vai lá e faz outra e continua. Hoje, eu realmente não bloqueio, eu apago coisas que realmente fere a gente, eu apago, mas não bloqueio mais ninguém. E se a pessoa comenta e não aparece, porque foi bloqueada há tempos atrás e não aparece mais. Então, essa pessoa veio, falou quase igualzinho o que está escrito lá no comentário. Que a pessoa falou assim: nossa, você não é obesa mórbida jamais. E até eu peguei o celular aqui para pesquisar para vocês aqui o que é uma obesidade mórbida e falar, né, o que está escrito realmente o que é. E se eu me enquadro ou não na obesidade mórbida grau 3. Aí ela falou assim, né, e é quase igualzinho, gente, comentário e a mensagem lá no Instagram. Vocês perguntaram para mim se eu tenho Instagram, eu tenho. Vai estar aqui na descrição se vocês quiserem acompanhar, tá? Ele tá aberto, ele teve muito tempo fechado, é uma rede social que eu não uso, não costumo usar, mas vou começar a usar lá também. Talvez eu possa compartilhar algo mais real lá, em tempo real com vocês, tá bom? Mas os vídeos estão saindo assim na faixa etária, gente, assim, de tudo muito rápido. Então, essa pessoa falou assim que jamais eu sou uma obesa mórbida, grau 3, porque eu sou uma pessoa só com uma barriga grande e, e as coisas largas, né? Tá. Gente, eu passei a minha vida toda com situações que envolvia não só de uns tempinhos atrás, mas são anos atrás, que eu lutei sobre condições de ter a barriga mais, né, com mais gordura. Eu sempre fui uma pessoa que tive a minha gordura totalmente quase localizada na barriga. Enfim, gente, e isso me incomoda bastante, né? São drobas e droba em cima, né, do joelho. Joelho não, perdão, gente, da coxa. Então, uma coisa que fere, que pesa, e não só, né, a barriga, mas também outras partes do meu corpo que só eu sei o que pesa, o que não pesa, o que é e o que não é. Eu fui lá na Google, né, lá
pesquisar e falar corretamente para vocês sobre obesidade mórbida grau 3. Obesidade grau 3, também conhecida como obesidade grave ou obesidade mórbida, é um estágio mais avançado da doença. Ela é caracterizada quando o índice de massa corporal é igual ou superior a 40. Então, lembrando, né, que a obesidade mórbida é quando você tem o IMC no número 40. Nesse nível, a obesidade deixa de ser considerada apenas um problema estético e passa a ser uma doença crônica grave. E como calcular isso, gente? Como é calculado isso, né? Para mostrar para essa pessoa, para a gente saber que MC é a gente, né? O MC é medido utilizado pela Organização Mundial de Saúde para classificar o peso. O cálculo é feito dividido o peso em quilos pela altura ao quadrado. Exemplo, se uma pessoa pesa 110 quilos e tem 165 de altura, o cálculo é 110 dividido por 100,65 vezes 1,65. Resultado em IMC, que é aproximadamente 40, o que configura a obesidade grau 3. Imagina, olha o cálculo aqui mostrando 110 quilos e a pessoa mede 1,65. Os riscos para a saúde. A obesidade de grau 3, o excesso de gordura compromete o funcionamento do organismo e afeta a qualidade de vida. E assim vai, gente, ó. Então, ó, eu tenho 163, né, que foi a última pesagem. Vou fazer com a última pesagem, depois eu compartilho com vocês a pesagem minha de hoje. Vou deixar passando já aqui para vocês. Então, minha última pesagem estava com 163,700 quilos. E eu tenho 1,60 de altura. Qual é o meu peraí, gente. Qual é o meu IMC? IMC. Vai responder aqui, porque eles respondem pra gente, ó. Ó, o IMC seu é de 63,95. Então, respondendo a pessoa, né? Lembrando que a obesidade mórbida grau 3, ela é 40, né? E o meu tá 63 e 95, ó. Então, eu tentei explicar certinho que grau eu tenho da obesidade. Vocês veem que eu tenho um grau muito avançado. E os riscos que traz para a saúde a obesidade mórbida grau 3 é doenças cardiovasculares, né, de risco muito alto para infarto, pressão alta e acidente vascular cerebral. Imagina, agora eu vou falar com vocês, se você tiver consciência, se fosse sua vontade mesmo e vergonha na cara, gente, você acha que todo esse risco você iria passar sabendo que você poderia não acordar nem mais viva? Então, gente, infelizmente é uma doença isso. E você tem que lutar com ela. Não é questão de querer ou estar e ter força de vontade. E aí, síndrome metabólica, alta incidência de diabetes tipo 2, colesterol alto e gordura no fígado. Gente, eu tenho gordura no fígado e também tenho resistência à insulina. Problemas respiratórios e articulares, apneia do sono, desgaste nas articulações e dificuldade de locomoção. Gente, eu já falei para vocês que quando eu vou andar, eu ando cambaleando. O que é cambaleando? Você tem um jeito assim que vai te deixando zonza por questão de estar muito acima do peso. E vários outros motivos, gente. Muitas coisas graves que envolvem a obesidade mórbida grau 3. Então, o que eu quis dizer para vocês aqui que é algo que a própria
Tá tudo aqui para a pessoa só pesquisar. E o CID da doença, né, obesidade, que é, ó, o principal código para obesidade na classificação internacional de doença é o CID-10 e é o CID-E66. Para que servem esses códigos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você está falando isso por quê? Liberação de procedimentos e histórico clínico, né? Então, às vezes, eu falo sobre obesidade e como é viver com isso. E uns tempo atrás, muito tempo, eu não sabia que ela era classificada pelos médicos, pela ciência, né? Pelos estudos, que é uma doença e tinha um CID. Eu não sabia disso. Então, foi através de passando com um psiquiatra que ele trata também uma das coisas que eu sinto que me leva a comer exagerado e me faz engordar. E são coisas aqui, gente. Então, ele me falou que tinha um CID, né, sobre essa doença. E também um endocrinologista falou. Então, é isso que eu queria dizer para essa pessoa sobre obesidade mórbida. É muito triste, mas a gente tem que viver, a gente tem que lutar e seguir sempre em frente e jamais desistir. Então, gente, às vezes a pessoa esteja chegando aqui e não me conhece, né? Eu sou uma pessoa que luto com a obesidade há anos e resolvi compartilhar aqui com vocês como que é esse processo. Não é só chegar até o auge, né? Chegar até a perca de peso, mas eu decidi compartilhar com vocês quando estivesse perdendo, engordando, é a realidade de uma pessoa que tem obesidade. Então, eu luto com obesidade desde a minha infância, não é fácil lidar com obesidade, com problemas psicológicos, né, que vai causando ali, principalmente em questão da obesidade. Enfim, gente, vamos falar sobre pesagem. Semana passada, que eu pesei no dia 22/6/2026, eu estava com 163 e 700 gramas. Vou deixar passando o meu peso aqui para vocês. Então, como vocês podem ter visto, eu eliminei 3,4 kg. E quando eu iniciei, gente, aqui no começo do ano, eu estava bem, mas bem mal. E não conseguia fazer praticamente quase nada, porque eu estava muito mal, com quase 190 quilos. O meu peso máximo, lutando com obesidade, eu cheguei até 193 quilos. E no começo desse ano, gente, eu tava com 187 quilos e 500 gramas. Eu anoto tudo, gente, ó. Pra mim tá sempre olhando da onde eu saí. E já cheguei a perder muito peso. Talvez pessoas chegam aqui. Eu luto com obesidade, não é de hoje. Tenho uma boa caminhada com essa doença. E também clareando a mente de muitas pessoas, você pode perder o peso que for. Você pode chegar no peso ideal, sabe? Ideal mesmo, que seja bom para você viver, para você, né, seguir a sua vida. Mas, infelizmente, é pro resto da vida. Isso foi comprovado, gente, pelos médicos e cientificamente, que infelizmente até quem faz a cirurgia bariátrica, né, quando chega no peso ideal, se a pessoa não se cuidar aqui, se a pessoa não lutar todos os dias com essa doença, porque ela é uma doença, você pode perder peso, a gordura vai estar lá sempre. Ela só está esperando um momento para produzir toda aquela gordura novamente. Então, quando eu digo para vocês que é lutar pro resto da vida, e às vezes se torna assim até mais cansativo de mostrar se engorda, emagrece. Mas imagina, amiga, se eu não tivesse aqui dentro de mim aquela capacidade de recomeçar, talvez eu tinha passado já do meu peso máximo, que foi 193 quilos. E eu nunca vou desistir. Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso. E ele vai dar sempre força, ânimo e sempre acreditar que um dia a gente vai chegar lá.
Então, um abraço para vocês. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal, que viu esse vídeo, que torcem por mim. Muito obrigada. Eu também torço muito por vocês. A galera também, né, que me acompanha aqui, que também não tem obesidade, que tá aqui porque gosta e tem um carinho por mim. Muito obrigado também. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!